Boa noite, queridos ouvintes internautas e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM ou pelo Facebook. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa profissional de seguros. E do meu lado direito, você já conhece, esta figura emblemática, a voz by night do rádio. Boa noite, Romeu Santos. Boa noite, Fábio. Boa noite, ladies and gentlemen, acompanhando o nosso programa toda quarta-feira, às 18 horas, das 18 às 19 horas. Quero deixar um grande abraço para você, corretor profissional de seguros de todo o Brasil, nos acompanhando. E aqui do meu lado direito, ele, na mente brilhante do Rádio do Brasil, Marcelo Brancati. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande participar de mais um programa. Com certeza, com um tema de enorme relevância para o nosso segmento, para os nossos profissionais de seguros e corretores. E, por falar nisso, Fábio, qual é o tema hoje? Marcelo Brancati, o nosso tema de hoje é corretor, saiba como a gestão contábil pode turbinar os seus lucros. É um tema bastante interessante, viu, Marcelo? E quem que nós temos presente? E o nosso profissional de seguro hoje é contador formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduado em Direito Tributário, fundador da UpHold Assessoria Contábil, empresa de contabilidade fundada em janeiro de 2010, com foco no atendimento de profissionais autônomos do mercado financeiro e principalmente o corretor de seguros, Marcelo. Incrível. E é professor convidado da área de legislação das empresas na Academia GFAI. Se não for isso, depois ele vai me corrigir aqui, né? E criador do programa Seja Corretor Azul, que ele vai explicar aqui pra gente como é que funciona. Seja muito bem-vindo, Everton Rocha. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente aí agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e a gente poder compartilhar boas práticas para os corretores de seguros, né? Que acho que esse que é o nosso grande objetivo hoje aí, né? Como você comentou, eu tenho um escritório de contabilidade que vai fazer 10 anos agora em janeiro e nós temos aí bastante clientes corretores de seguros. Nós não somos exclusivos de corretores de seguros, né? No começo, Sim. Lá atrás, a gente até foi para essa linha, mas também atendemos outras atividades. Tal como você comentou aí, eu dou uma aula de constituição de empresa na Academia GFAI, que hoje é a escola que mais forma planejadores financeiros pessoais no Brasil, né? Que é uma profissão nova. Verdade, né? Verdade. Legal. E olha que interessante, Everton. Muitos corretores de seguros não utilizam todas as possibilidades que a assessoria de um profissional do ramo de contabilidade pode trazer, pois desconhece como o contador pode ajudar na gestão dos seus negócios. Este profissional que irá cuidar das guias de impostos e da papelada burocrática da sua corretora. Mas já faz tempo que é muito mais do que isso. A assessoria de um bom contador pode ajudar a alavancar as suas vendas, reduzir custos operacionais, além de te dar ferramentas para estar à frente da concorrência. Everton, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, mas eu quero saber de você, que também trabalha muito com os corretores de seguros. Será o fim do corretor de seguros? Caramba, irmão, já vamos começar já dando uma facada já no peito. Dá nem para esquentar. Ô Fábio, como você comentou aí, os corretores de seguros, eles geralmente utilizam o contador. Vamos imaginar que a empresa do corretor de seguros seja uma aeronave. A grande maioria dos corretores de seguros, eles utilizam o contador como se fosse uma caixa preta, somente registrando o que aconteceu, emitindo guia. É só mais profisco do que para o próprio corretor. Alguém já te chamou na sua atividade de guarda-livros? Pô, com certeza, né? E eu ainda sou novinho, tenho 34 anos, mas isso ainda é muito utilizado no mercado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o contador ele pode ser muito utilizado como um plano de voo e ele não é, ele é subutilizado. E aí quando você me pergunta se o corretor de seguros é uma profissão extinta, eu quero crer que não. Estou trabalhando para ajudar os corretores para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, eu estou ferrado, né? Porque 60%, 70% da minha carteira de clientes são corretores de seguros.
Agora, é claro que eu acredito que a forma como os seguros em geral é vendido no Brasil vai passar por uma grande transformação. Do mesmo jeito que a contabilidade também vem passando por uma grande transformação. Hoje, entregar a guia, entregar declarações para o governo é o arroz com feijão. Isso não garante mais o sucesso de ninguém. O que a gente precisa fazer é ajudar. Eu sempre costumo dizer lá no escritório que nós estamos nos transformando em contadores CEO. Eu quero entrar dentro da sua empresa para ajudar você a tomar a decisão junto com você. Então, vamos errar, vamos acertar junto, mas a ideia é que a gente possa mostrar para vocês que tem bastante caminhos que podem ser tomados para que esse escritório cresça. Hoje, lá na nossa realidade, nós temos muitos corretores que são pequenos, empresas familiares, marido, mulher, pai, filho, que tem 1 funcionário, 2 no máximo. O meu maior corretor de seguros acho que tem 14 funcionários. Tá. Só que tem um gap de gestão muito grande. Eu costumo dizer que o corretor de seguros ele se vê mais como um vendedor do que um empreendedor. E é o que a gente fica tentando martelar toda hora na cabeça do cara pega um momento, tira o chapeuzinho de vendedor, coloca o chapeuzinho de administrador e começa a tomar as ações na sua corretora para que você possa crescer. Que todas as empresas é possível crescer. É o que a gente comenta aqui, né, Marcelo? Que o corretor de seguros, acima de tudo, ele é um empresário, né? Verdade, isso. Mas antes, esse seu topete, ele é implante, não? Não, cara, mas eu tenho um bom trabalho com ele. Não, porque senão eu Você ficou com inveja. Eu fiquei com um pouco de inveja. Ele é bonito mesmo. Por alguns momentos ele esteve ausente, que eu tinha uma mania horrível de ficar cutucando o cabelo. Ah, tá, não. E aí eu fiquei carequinha, igual você assim, rapei a cabeça, mas aí voltei agora com força total no topete. Que sensacional, bom, hein? Sensacional. Eu queria fazer já uma pergunta, pegando o gancho da provocação. Pega leve, hein, meu? Vou pegar leve. Quais seriam, se você pudesse relacionar em 3 itens, quais seriam as armadilhas no contexto contábil, tributário, pela experiência que você tem já acumulada nesses anos? Quais seriam as principais armadilhas que os corretores devem prestar atenção para não caírem dentro dessa realidade contábil? Existe algo que a gente precisa prestar mais atenção, que vem acontecendo com frequência? Sim, eu não quero entrar muito no detalhe técnico, né, para não ficar um papo muito pesado, mas vamos dizer o seguinte, que sem falar de gestão ainda aí, mas cuidados com contabilidade. A primeira coisa que você precisa lembrar, principalmente para quem está aqui na cidade de São Paulo, existe uma exigência da Prefeitura de São Paulo que suas notas fiscais sejam emitidas dentro de um determinado prazo. E essa exigência em São Paulo ela é que você emita a nota fiscal do dia 1 até o dia 5, que você pode emitir a nota retroativa. E o que isso aconteceu? A gente, lá no escritório, a gente compra essa briga. Eu emito as notas para os nossos corretores, ou seja, eu faço meio que um trabalho até de faturamento para eles. Legal, né? E o que acontece? O corretor de seguros ele acaba esquecendo de mandar os relatórios, ou ele manda um e não manda outro, deixa muito em cima para mandar. E até então, até o ano passado, você não tinha uma grande punição que você não emitia a nota. Sempre esteve previsto dentro da lei, mas a Prefeitura de São Paulo não aplicava. E a gente percebeu que quando o Dória entrou na Prefeitura e depois passou para o Bruno Covas, eles estão muito atuantes nessa questão da emissão da nota fora do prazo. Então isso é uma dor que, você emitiu a nota fora do prazo, você vai pagar uma multa de mais ou menos R$160. Então, quer dizer, 5 notas que você emitir fora do prazo, você já começa a pagar um dinheiro. É igual multa de trânsito, né? Você paga com a dor no coração porque você sabe que aquele dinheiro não vai reverter em nada para você. Então, isso é uma primeira coisa que a gente geralmente deixa para o corretor como um ponto de atenção. Primeiro. O segundo é que, dentro da corretagem de seguros, vocês precisam entender que a corretagem de seguros, ela tem ainda também separação das receitas lá dentro para quem é optante de um Simples Nacional, que a grande maioria dos corretores eles fazem parte disso, né? Que faturam até 4.800.000.
E o que tem lá no Simples Nacional é que precisa separar os tipos de receitas, os tipos de rendas que esse corretor tem. Então, o que é baratinho, que a gente costuma dizer, o corretor de seguros no Simples Nacional paga 6% quem fatura 15 mil por mês. Isso é quando você trabalha com seguros, mas quando você trabalha com outros produtos que não são seguros, e aí vou te dar um exemplo, consórcio, aluguel de carro, que algumas seguradoras têm, né? Monitoramento, empréstimos bancários através de... Não é nem bem bancário, empréstimos através das seguradoras, isso são tudo serviços financeiros. Então, isso é enquadrado dentro do Simples com uma taxação muito maior. Né? Isso é uma baita dica, hein? Então, é uma pegadinha. A gente fala assim, a pegadinha do malandro. Todo mundo, às vezes, está colocando lá com uma tributação única como se tudo fosse seguros. E, na verdade, não é. Então, precisa separar. E é muito mais caro. Chega a ser 15%, 16%. O Everton, o saúde entra nessa conta também? O saúde, ele entra dentro do ramo de seguros. Então, ele paga mais barato. Mesmo sendo um plano de saúde, não mesmo sendo um plano de saúde, Perfeito. porque quando você vai emitir a nota fiscal, ele tem uma codificação que ele permite você tributar, que a gente chama pelo anexo 3, que é o que paga mais barato. Perfeito. Beleza? Os corretores estão inscritos no Simples Nacional. A grande maioria. Né? Aí vai ter lá, dependendo do faturamento dele, Isso. na primeira faixa, se eu não me engano, 6%. Isso, quando é seguros. Então Quando é isso que precisa ficar claro. Que geralmente a gente subentende isso. Tá na primeira faixa 6%. É 6% quando é seguros. Quando você vende outros produtos que não são seguros, por exemplo, lá no escritório a gente tem um corretor de seguros que ele é o 7º maior vendedor de consórcios no Brasil. Então ele não entra nessa tabela. Então... Ele vai para uma tabela que sai de 6, vai para tipo... Começa 15. Com 15,50. Os mesmos 15 mil de faturamento, ele vai para 15,50. Então... Só o dobro, mais que o dobro. É quase o triplo. Na verdade, quando é seguro, Marcelo, quando a gente recebe a comissão, você a seguradora já retém 2%. Já retém uma parte desses 6% já é retido na fonte. Mas só para concluir lá, então a terceira questão que a gente também deixa como um ponto de atenção para o corretor de seguros... Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Eu escuto isso toda hora. Everton, eu contratei um funcionário, mas ele está em experiência, então eu não vou registrar o cara. Eu só vou registrar ele daqui 90 dias quando ele passar na experiência. Aí eu falo, nossa. Mas, cara, esse conceito é completamente errado, porque dentro da legislação trabalhista existe o contrato de experiência que você já registra, tem lá, as regras são muito mais flexíveis, sai mais barato tanto para o empregador quanto para o empregado se ele precisar se desligar. E você não precisa correr um risco trabalhista de não registrar o cara. Exato. Então, assim, o ganho é muito pequeno, não tem por que fazer isso. Hoje você tem um tema que, geralmente lá no escritório, às quartas-feiras também, a gente solta um vídeo no YouTube às 19 horas. E esse é o tema que eu vou falar no vídeo de hoje lá. Quanto tempo um funcionário pode ficar sem registro dentro de uma empresa? E a resposta é óbvia, né? Mas deixe para assistir o vídeo no final. Isso mesmo. Ô Everton, você falou que você tem dos corretores, a maioria dos seus clientes são corretores pequenos, né? Normalmente é o corretor de uma empresa só, é só ele, ou no máximo, às vezes, a esposa ou uma pessoa que ajuda. Mas independente do tamanho, de ter 2 pessoas ou 14, como você citou, como a gente pode melhorar a performance da corretora de seguros? Sim, a gente lá no escritório criou no nosso site, tem lá um negócio chamado UPPIB, é o que eu meço o PIB dos corretores de seguros. Então, sempre me interessou saber para onde que esse corretor de seguros está produzindo, está canalizando a produção dele. E aí o que a gente percebia era que o corretor, como a gente brincou antes de entrar aqui no ar, é um automoveleiro. O automoveleiro ele vende muito seguro de automóvel. E uma dica que eu posso deixar para os corretores de seguros, que não é tão difícil de fazer, é que o que a gente percebe quando eu converso com os clientes lá? Geralmente, quando o cara vai fazer um seguro de automóvel, ele preenche um perfil. Ele pega lá, ele tem uma planilha ou ele tem lá um Word, alguma coisa, que ele vai pegar as informações dessa pessoa para fazer a qualificação do cliente e depois ele vai submeter isso a uma cotação de seguro, certo? Só que o que acontece? O cara pega as informações só básicas para ele fechar o seguro do automóvel. Então, por
por que não ele criar já um banco de dados para ele mais completo, sabendo, pô, essa pessoa tem filho, essa pessoa tem profissão do quê? Ele é empresário, tem empresa, a casa onde ele mora é alugado, é própria, quantos metros quadrados tem. Ele começa a fazer o CRM dele. É isso, ele começa a criar um CRM e que ele não necessariamente ele precisa naquela hora querer vender tudo. Calma, devagar, né? Não precisa ir com tudo. Mas vendeu ali o seguro do automóvel, opa, fechei, bacana. Mas, pô, descobri que esse cara também tem um filho pequenininho. Pô, por que não fazer uma previdência para esse filho? Sim. Por que não fazer um seguro de vida? Porque se ele faltar amanhã, como é que essa criança vai se sustentar, essa família? Às vezes o cara é o maior provedor da renda na casa. Se o cara mora de aluguel, de repente ele poderia estar conversando com o cara para o cara fazer um consórcio, para ele poder se planejar e comprar o bem próprio. Se o cara já tem a casa e não tem o seguro residencial. Então tem muitas coisas. Semana passada o nosso próprio cliente, corretor de seguros, cliente nosso, estava num prédio comercial, ele fica dentro de um prédio comercial e deu algum problema lá de vazamento na unidade dele, à noite, eles já não estavam mais trabalhando, vazou água para o elevador do prédio, danificou o elevador do prédio. Quanto que não é para consertar um elevador de um prédio comercial de 20 andares? E aí o corretor está lá descabelando para saber como que ele vai resolver isso. Eu falei, mas você não tem um seguro empresarial, um seguro do prédio, alguma coisa assim? Ah, nunca pensamos em fazer isso. Aí o que você fala para um cara desse? Parece que tem um dado, que eu não me lembro a fonte, que dá conta de que os corretores que faleceram, salvo engano, no ano de 2017, a minoria tinha seguro de vida. Já pensou? Em casa de... Normalmente o seguro de vida é um capítulo à parte, né, Brancati? Aí você está fazendo assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou da área comercial no escritório, né? Hoje eu não sou mais o cara que fica lá processando a operacional. Eu sou mais comercial. Mas quando você me fala um negócio desse, o que me dá a entender é que o corretor não acredita no que ele está vendendo. Porque se ele não compra nem para ele, né? Então, como é que ele vai conseguir vender? Então, ele precisa experimentar. Ele tem que ter a experiência. Hoje está na moda a gente falar isso, né? Precisa ter a experiência do cliente aí. Como é que você vai testar? Como que você vai saber se o produto é bom se você não testar antes, né? É verdade, hein? O Everton, olha, índice de audiência aqui batendo recordes no nosso programa hoje, viu, seu Fábio Sorolla? Será que é o meu topete? Não, eu acho olha, que eu já dei a dica. Do topete subiu. Mas, olha, eu também tenho aqui perguntas para você, já que você está falando que o contador, na realidade, hoje é um consultor. Ele não fala só daquilo que ele nasceu para falar, que é só de números e tal. Eu vou te falar, cara, sempre tive dificuldade com número. Minha esposa sempre foi muito boa com número. Né? Geralmente é assim, na corretora o marido vende, a esposa faz o administrativo. Salvo exceções, sim. Mas é geralmente assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? A maior necessidade de quem procura você é o quê? São os impostos? São produtos que ela queira diversificar? Ela quer coisas novas? Além disso, que linguagem que você usa? Porque tudo que você fala, cara, de contador, essas coisas assim, até hoje eu não sei, viu, seu Fábio, como é que eu passei na faculdade. Eu também não sei, não. A gente tem uma dificuldade muito grande para entender isso, cara. Eu sou passivo quando eu recebo alguma coisa. Eu sou, né, quando eu dou alguma coisa, eu estou positivo. É difícil entender isso. Então, que linguagem você usa para falar com esse público? Porque a maioria não ou não tem nenhum tipo de experiência. E a última pergunta, né? Tem pessoas que têm dificuldade para administrativo financeiro. Então, como, cara, você chega nessas pessoas e mostra para elas através da sua consultoria, essas partes todas, né? A linguagem e as outras coisas que eu comentei. Ô, Romeu, o que a gente percebe é o seguinte, né? As grandes empresas, quando você pega lá quem é o CEO, quem é o cara que decide, diretor financeiro, você pode perceber que a grande maioria das empresas, elas são geridas, a parte de finanças, por engenheiros. Quando o engenheiro está dentro da finança, o negócio acontece lindamente. Por quê?
Porque geralmente o engenheiro é um cara muito analítico, o cara é um cara que ele Ele leva muito a tecnicamente. sério o número, né? Controle. Então, assim, o cara é isso, assim, eles têm uma habilidade maior com números. Então, é lógico que quando a gente fala do corretor de seguros, a gente não está dizendo que precisa o cara, pô, então tem que contratar um engenheiro para administrar a empresa. Não necessariamente, até porque o volume das corretoras são pequenas e não se faz necessário. Mas o que eu percebo na maioria dos casos é que o corretor, ele sequer olha os números dele. E eu vou te dar um exemplo prático, porque a gente geralmente, assim, você pergunta assim, como que você trata essas coisas? Cara, eu nunca apresentei Mentira, né? Maioria dos casos, eu não apresento balanço patrimonial para corretor nenhum. Porque não interessa para o corretor saber o que é ativo, passivo. Não interessa. Eu vou muito mais nas linhas de resultado. Então, a gente demonstra resultados para ele. Quanto foi seu faturamento, quanto foi suas despesas, o que você lucrou, se o seu resultado foi melhor do que o mês anterior, se foi melhor do que o mês relativo ao ano anterior. É muito mais fácil. E geralmente, a gente tem uma planilha, e isso se apresenta através de gráficos, que é muito mais fácil de você visualizar, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Nós temos um corretor de seguros pequenininho, que é isso que você falou. É só o corretor que trabalha, né? A esposa dele trabalha com outra coisa, só ele. E ele fatura bem pouquinho, cara. Eu vou até aqui. A gente vai contar o milagre, mas não vai contar o nome do santo, certo? Ele fatura mais ou menos 6, 7 mil reais de comissão recebida por mês, beleza? Aí não sei o que aconteceu, a gente já faz a contabilidade dele há uns 3 anos. Não sei o que aconteceu, de 2017 a 2018, ele conseguiu achar uma forma de começar a comercializar convênio médico. E aí, convênio médico tem aquela coisa legal, que quando é um PME, tem até 99 vidas, você tem um agenciamento bacana. Né? Então, às vezes dá 200, 300, dependendo da companhia, né? O cara acaba ganhando uma tungada. E o que ele fez? Ele pegava parte desse dinheiro, 30% ele gastava com ele. Tá, beleza, aumentei minha renda, vou gastar. Os outros 70% ele deixava na empresa. Legal. Intuitivamente, ele não tinha um plano para isso. Legal. Chegou em 2019, agora, então ele juntou uma reserva, chegou a ter, um ano de faturamento dele lá na corretora. Chegou em janeiro de 2019, ele me ligou e falou que estava se separando da esposa. Ah, beleza, faz o quê, né? Não deu certo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se separou. E aí o que a gente percebeu? Que chegou em abril, ele vem me encontrar para fazer declaração de imposto de renda. O faturamento dele cada dia que passa está caindo, as reservas dele estão diminuindo lá embaixo, e ele sequer estava percebendo. E aí chegou na declaração de imposto de renda para ele assim, pô, o que está acontecendo, cara? Você se separou e você está em depressão? Brincando, porque eu sou novo, então a gente acaba brincando bastante com as pessoas, tal, uma linguagem mais informal. O que aconteceu? Você se separou e está trancado no quarto? Não, cara, mas sério, meu faturamento caiu, eu nem estava sabendo disso. Aí você fala, cara, como assim você não está sabendo? Você está aí torrando dinheiro e não está vendo? Né? Quando eu falei para ele que ele foi começar a olhar os extratos bancários da corretora dele para ele perceber o que estava acontecendo. E aí que ele falou, chegou maio, junho, poxa, é mesmo, Everton, nossa, nem estava percebendo. Se a gente não falasse para ele isso em abril, quando ele chegasse em dezembro, as reservas dele já estavam todas zeradas. Então, hoje eu consigo, porque como a gente emite a nota, eu já consegui ver que no mês de julho ele já teve um faturamento bacana de novo. Em agosto a gente vai acompanhar, mas ele já me sinalizou que ele conseguiu vender bastante também. Então, você quer... Eu costumo dizer o seguinte, o maior problema do corretor pequeno é que... precisa de alguém para ajudá-lo. Ele não tem um patrão para cobrar ele, né? Não tem alguém para cobrar. E quem faz isso é você, o contador, que... Via de regra, o contador poderia ajudar ele. Então, assim, quando a gente fala lá de Seja Corretor Azul, que é um programa que a gente criou, é para pegar justamente esses clientes. Na verdade, no começo a gente criou esse programa para pegar quem estava endividado. Porque, assim, 50% da minha carteira de corretor de seguros deviam muito imposto, muito. E aí, assim, para entrar no Simples Nacional, o Simples Nacional é um regime que você paga um pouco menos, mas ele privilegia quem é o bom pagador.
Se eu chegar lá em dezembro, que eu vou fazer a opção sempre em janeiro, e esse cara estiver devendo impostos, o governo pode rejeitar a opção dele pelo Fala, Simples. opa, esse aqui não entra. Não quero você não me paga bem, né? E hoje tá todo mundo assim, né? Quando vai fazer um seguro, a seguradora vê se você tem lá restrição financeira, ela não vai vender para você, né? O governo também faz meio que isso. Não, se você tem restrição comigo, eu não vou deixar você entrar no Simples Nacional. Então a gente criou esse programa, Seja Corretor Azul, a gente pegou toda a base dos clientes que estavam endividados, começou a fazer parcelamento, cara, ajudava o cara, e se você precisa pegar empréstimo, fazia a conta, provava por A mais B, que era mais barato o cara, às vezes, pegar num banco, 48 vezes, e pagar para a Receita do que ele ter que ficar pagando o parcelamento da Receita e quebrar e refazer, porque quanto mais vai dando mais entrada. Então, a gente acabou criando esse programa, Seja Corretor Azul. Então, quando você me perguntou lá no começo o que é isso, ele é um programa de ajudar o cara a sair do vermelho e ir para o azul. Literalmente. Então, o cara precisa me abrir os números dele, de banco, e a gente já tem os números de imposto e tudo mais, e fazer um programa para o cara... Porque Educação comum, financeira. Né? Você estava explicando anteriormente do corretor que começou a ter os seus resultados... declinando os resultados. Mas é muito comum o corretor de seguros também ele misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. Isso é de lei, né? E outra coisa também, aqueles um pouquinho mais organizados acham que tudo que entra é o lucro da empresa, né? Como é que ele acha esse ponto de equilíbrio, então? Show de bola. Então, eu geralmente recomendo para o corretor que a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ser educado financeiramente na pessoa física, para depois ele querer partir para a corretora, certo? Porque um cara que não é organizado nas suas contas pessoais, ele nunca vai ter a empresa dele, as contas também ajustadas. E o que a gente mais vê é que o corretor de seguros, ele sequer sabe quanto que é o salário dele. Ele não estipula um salário dele, e aí cai nisso que você está falando. Se nesse mês ele vendeu 20 mil reais, ele acha que o salário dele é 20 mil reais, ele vai lá e saca tudo, não deixa nem o dinheiro para pagar o imposto. No mês seguinte, se ele faturou 5 mil reais, aí ele vai lá e saca tudo, ou ele começa a entrar numa bola de neve em banco, porque ele falou, mas pô, eu preciso de 10 para viver e tudo mais. Então, se tem uma dica que eu posso dar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é um levantamento de quanto que é o seu custo de vida, para que você possa ter um númerozinho inicial e falar, opa, então eu preciso viver com 5 mil reais por mês, 10 mil reais, 50 mil reais por mês. Beleza, cada um tem o seu número. Mas você pegou o seu número, é aí que você vai começar a fazer o seu planejamento para que quanto que a sua corretora tem que faturar, qual vai ser os custos que estão relacionados ao seu faturamento, para ver se vai sobrar ou não esses 50 mil reais que você deseja, né? E o que a gente mais vê, o corretor começa o mês sem ter esse númerozinho. Ele não sabe nem quanto ele tem que vender. Então, assim, ele não sabe quanto que é o salário dele, então ele não consegue fazer um planejamento de quanto que ele tem que vender. E quem não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve, não é esse o ditado? Exatamente. E outra, quem é empresário acorda todo dia desempregado. Então, Brancati? Verdade. É todo dia uma luta. Então, Pois é. o cara precisa entender que ele precisa... Não dá mais para... Mas o que a gente identificou nesses anos de UP-Road? Que como a economia lá atrás estava indo bem, estava tudo muito bom, e o ramo de seguros, ele cresce ano a ano, todo ano você vê os índices de crescimento. Então, todo mundo estava meio tranquilo, né? Então, beleza, tô conseguindo vender. Agora que começou a apertar, desses períodos todos que a gente veio aí, de política, de crise e tudo, que começam a ter mais dificuldades de vender o seguro, e aí o cara estava acostumado com aquele padrão de vida que estava indo Também tem isso. belezinha, então o cara não consegue se adequar e ele não consegue fazer o planejamento. Mas isso é uma lição de casa. Não é o contador que vai fazer isso para você, isso depende de você. O contador pode te ajudar. Você fala assim, Everton, eu não sei por onde começar, me ajuda? Beleza, vai lá, marca uma reunião. Só pegando esse gancho do que você está falando, você já vai responder para Marta aqui que está falando boa noite. Parabéns pelo tema, muito nos interessa. Gostaria de saber quais são os controles e indicadores que o corretor de seguros precisa acompanhar. Cara, então, o que a gente geralmente mais indica é que a gente tem sempre uma preocupação para o corretor não ficar centralizado em automóvel. Então, um indicador que a gente coloca lá é o, vamos chamar assim, o gráfico de pizza que a gente tem lá.
um mix de produtos. Então, não fique refém do automóvel. Então, primeira coisa é isso, porque a gente acredita que no futuro não muito distante, a comercialização de seguro de automóvel vai ser feita de uma forma robotizada. Tecnologias estão aí, as insurtechs que cada dia mais crescem, né? Aparecem mais e mais, e o corretor pode se prejudicar com isso. Do ponto de vista de finanças, cara, a primeira coisa que você precisa ver é se você não está gastando mais do que você está arrecadando. Pois é. Coisa básica. Seria aquela planilhinha de despesas e receita, é o básico. Planilhinha de despesa e receita. E acoplado com o que a gente estava dizendo anteriormente. Qual é o seu custo de vida pessoal? Né? Porque a gente tem um jargão que a gente fala lá no escritório assim, não existe empresa rica e sócio pobre. A gente não quer que a empresa fique com todo o dinheiro lá. Tem lá na empresa lá 100 milhões de reais na aplicação. Beleza, e o sócio comendo... tô durinho. Não dá. Não faz e também sentido. não queremos o contrário também, o sócio rico e a empresa pobre. Então, tem que ter esse equilíbrio. Você sabe que você está falando isso aí, eu trabalhava numa outra corretora no passado e o dono da corretora, Brancati, achava que tudo que entrava ele era exclusivo dele, não da empresa. Né? Mas à medida que a corretora foi crescendo, houve a necessidade de contratar mais pessoas, equipamentos e tudo mais. E cadê o dinheiro para poder suprir? E uma eventual demissão, você tem que indenizar também. E acontece que não tinha caixa para isso. Por quê? Porque tudo que entrava, ele sugava literalmente, ele não deixava um centavo realmente na corretora. A ponto dele ter que pedir um empréstimo no banco. O banco acabou liberando o empréstimo, né? Mas e para voltar e para pagar o banco depois? Complicado. Foi duro, né? Porque teve que colocar a casa como garantia e deu uns probleminha, quase perdeu a casa, então foi um transtorno. Então faz total sentido o cara ter educação financeira, né? Ele fala assim, não é tudo meu. Né? É o que ele está falando, quanto você precisa para passar esse mês. Mas será que esse padrão de vida está de acordo? Né? Compensa não você dar um passo atrás para retomar as atividades? E isso daí, nessa linha, Fábio, eu também, ouvindo atentamente aqui os comentários do Everton, a gente chega à conclusão que, como as empresas também do segmento de contabilidade estão se reinventando, né? Porque a gente tinha... O contador tem o contador, vamos dizer, aquele personagem contador, tem um pouco daquele paradigma ainda do guarda-livro, né, que você citou. Então, é aquele burocrata que você precisa, como, vamos dizer, entre aspas, um mal necessário. E você já descreveu, você pontuou tantas iniciativas de contribuição no nosso caso, para o corretor, que transcende muito essa visão do contador tradicional. Porque você tem acesso a informações, vocês conseguem, pelo que eu estou percebendo, criar inteligência para essas informações e devolver em forma de serviços para os clientes, é isso? É isso, porque assim, a nossa profissão ela também está passando por essa transformação. Nós também temos lá, por exemplo, Contabilizei, que é uma empresa de tecnologia, que foi aportada aí milhões de reais, e os caras estão vendendo a contabilidade a R$89, só que a gente chama isso de contabilidade por conformidade. O que é conformidade? Ele só está pró-fisco. Ele só entrega a guia e faz a declaração. Pronto. O resto é você que faz. Então a gente precisa, os contadores estão trabalhando forte e estão buscando cada vez mais se aperfeiçoar para se transformar em consultores de verdade. Então, você que tem um escritório de contabilidade, utilizando um escritório de contabilidade tradicional, não deixe de usar o conhecimento do contador para que ele possa ser mais consultivo para você. Né? É extremamente importante. E na linha que o Fábio tinha perguntado lá, eu queria deixar aqui um case de um corretor nosso lá, que a gente atende de sucesso. Eu atendo eles há mais ou menos 3 anos e a corretora deles já existe há pelo menos uns 15 anos. E eles fazem isso desde o início. Então, assim, já começaram certo. Conta aí que muito me interessa. Então, vamos lá. São 3 sócios, beleza? E são 3 funcionários. Legal? 3 sócios e 3 funcionários. Os corretores de seguros, eles são as pessoas somente de relacionamento com o cliente e vendas. Relacionamento e vendas. Você não vai ver o corretor de seguros fazendo cotação de nada.
né? A gente chama isso lá no escritório, que a gente aprendeu, porque a gente também está inserido nisso, então a gente também está aprendendo muito, não deixe que o corretor fique fazendo atividades nave. Atividades nave são atividades que não agregam valor para o cliente. Fazer cotação em 20 seguradoras, esse é o seu trabalho. O cliente está pouco se lixando para você. Hoje tem um programinha que você coloca lá e sai Isso, então você tem que ter um multicálculo que vai lá e faz e resolve o seu problema. Isso é atividade nave. Se o corretor ficar perdendo tempo em fazer isso, verdade, ele perde cliente. Então esses corretores, eles entenderam muito bem isso e eles trabalham muito o relacionamento e eles jogam todas as atividades operacionais para a equipe deles. Mas o mais legal que eles fazem é o seguinte, eles criaram uma política de remuneração dos sócios, que eles fazem o quê? 50% do prêmio líquido recebido da venda é distribuído direto para o corretor que vendeu. Da comissão. Da comissão. Pegou a comissão, 50% da comissão recebida, falei, prêmio é a seguradora que recebe, vamos arrumar. 50% da comissão recebida vai para o corretor que vendeu. Então, a primeira coisa que ele criou aí é uma disputa entre eles, saudável para... Meritocracia. Né? Meritocracia. Claro, eu vou ter interesse em vender, porque 50% é meu. Perfeito. E aí não tem discussão. Apesar de cada um ter 33% no contrato, não tem discussão. Isso ficou claro desde o início. Boa dica. E os outros 50% são para cobrir os custos operacionais, que é o que você falou, que aconteceu lá na corretora, que o cara não tinha o dinheiro para cobrir as despesas. Hoje, depois de 15 anos trabalhando nesse formato, os caras têm uma reserva financeira tão boa que, cara, sobra também dinheiro lá. Aí eu fico até incentivando, por que você então não contrata mais funcionário ou não faz mais marketing? Mas aí como eles já são, vamos dizer assim, 60 para cima aí, já estão tirando o pé do acelerador. Já que tem nem o Romeu, assim. Chega no final do ano, faz uma distribuição de lucros e tá tudo certo. Fica um milionário igual o pessoal da mesa aqui, né? Então os caras falavam, agora... Um dia a gente chega... Eles estão fazendo já um processo de sucessão, inclusive, com os filhos e tudo mais. Sexta-feira já não vou mais trabalhar, enfim. Mas o que é legal... Mas o modelo é interessante. Eu sempre falo isso para os corretores. Cara, o jogo vira quando você começa a ter funcionário, porque... E eu sempre dou geralmente esse número, 3, porque quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Funcionário falta, funcionário atrasa, funcionário tem problema, todo mundo tem. Né? Então, se você tem 3 funcionários, você passa a ter um corpo ali trabalhando para você. E você não pode ficar preso fazendo sinistro, ficar fazendo atividades que não seja atrelada a relacionamento ou vendas. Toma muito tempo. Você chegou, sentou na cadeira, dificilmente você sai até para tomar água. Essa que é a verdade. Romeu, eu tô percebendo você meio ansioso. Você tá louco para mandar os seus abraços, não é isso? Sim, aqui, Everton, nós chamamos de momento Maguila. Porque na época o Maguila sempre mandava um abraço lá pro cara do açougue, da padaria. E nós temos aqui um pessoal. Se bem que o Romeu ele tá mais para um miquinho e tal, não tá tanto para Maguila, mas funciona. Obrigado. O Maguila era da nossa área aqui, né? Já encontrei várias vezes ele no supermercado ali que tinha no Extra ali da Penha. O bicho é bruto, hein? Ele é bruto. Ele era, vai brincar de dar um soquinho no seu ombro, você quase te derruba. Vai, Romeu, manda os seus abraços aí, Romeu. Aqui, o Everton, olha, tem um corretor que participa sempre com a gente, o José Carlos Santiago. Ele coloca assim, a entrevista absolutamente pertinente e importante para nós entendermos a importância do corretor contador em nossas vidas, tá vendo? Verdade. Corretor e contador andando juntos aí pro bem desse nosso mercado. O José Pereira manda um abraço para nós aqui. Grande abraço, Pereira também participante, toda quarta-feira está aqui com a gente. Nossa agência, uma das melhores do Brasil, como chama, seu Fábio? N Sabino, mandar um abraço para o Igor. Igor está sempre com a gente. Igor. A Andréia Verderamo, nossa colega, grande abraço para a Andréia. Seguradora. O Arnaldo Giroto mandando boa noite. Arnaldinho é cliente nosso lá, ó. Gente boa, palmeirense roxo ele, hein? Opa, então deve estar contente, né? Não tem mundial. Palmeiras não dá para ser bom em tudo. O senhor respeite o pessoal dos outros times. Só apesar de eu torcer junto com o senhor, não vamos magoá-los. Né? E tem o Marcelo aqui de Porto Alegre acompanhando a gente, Arielson de Belém, o Jackson de Curitiba mandando uma boa noite para nós.
Somos conhecidos, viu, o Everton, em todo o Brasil, até da Europa já mandaram ao vivo. E a Cecília está nós. falando o seguinte: é um erro brutal pensar que o contador é só para emitir guias. Com certeza. Eu ia fazer essa pergunta de uma outra forma, imaginando o seguinte: lá, alguns anos atrás, nós até falamos um pouco disso na semana passada. Nós pagávamos um valor de honorário, porque tem a contrapartida também, né? Nós pagávamos um valor de honorário, em termos de média de mercado, para o contador, muito maior do que é pago hoje. A pergunta é, até que ponto nós podemos exigir serviços e tudo isso que você colocou no pacote, o PIB, como que é o nome? PIB? UPPIB. O UPPIB, né? Qual é o nosso limite de exigência frente àquilo que nós estamos também remunerando? Porque nós sofremos isso no nosso mercado, né? Nós perdemos cliente por causa de R$10 no automóvel, tá? Aquela competição. Sim. Então, de uma forma bem transparente, eu pergunto isso para você. Até que ponto a gente pode exigir mais do que nós pagamos? Sim, o que acontece muito com vocês, aí a grande dificuldade é que muitos dos corretores têm relacionamentos com os contadores de longa data, né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu visitei um corretor que ele falou, tem a corretora há 25 anos, o contador que constituiu a empresa. Então, quer dizer, um relacionamento aí de longo prazo. E antigamente, até 2015, o corretor de seguros, quando ele não era permitido entrar no Simples Nacional, né? Ele era uma empresa de lucro presumido ou empresa de lucro real, regime de imposto. E então a gente dizia que essa empresa ela era uma equiparada a uma instituição financeira, certo? E aí quando eu falo que é uma equiparada a uma instituição financeira, eu dou uma mega valorizada nisso, né? Porque você fala, pô, sua atividade é parecida com a de banco, então é bem difícil, então você tem que pagar bem, né? Entendi. Então, eu ganhei muito dinheiro com esse argumento. Hoje já não é mais a realidade, porque não justifica para uma empresa do Simples Nacional, ainda que eu tenha uma especialização em corretoras de seguros, que é entender o mercado, saber como orientar sobre notas fiscais, funcionários e tudo mais, não justifica mais cobrar um salário mínimo como era cobrado antes, né? Então, os tickets eles já vêm caindo. E os contadores têm percebido isso, que se eles não querem que os seus tickets caiam, eles têm que entregar mais. Então, o movimento que está acontecendo na área financeira, na área contábil, é que eles estão começando a criar pacotes de serviço. Então, ele fala assim, beleza, então você quer só uma contabilidade de conformidade, que é o quê? Só entregar a guia e os livros para o governo? Tá bom, eu te cobro baratíssimo, é isso. Você quer já uma gestão financeira, você quer uma mentoria, um negócio mais pesado, e aí ele vai elevando. Então, é isso que você precisa ver. Mas se você está com um contador que você tem um relacionamento com ele muito antigo, você tem um contrato com ele já pré-formatado lá 10 anos atrás, você já está com certeza com uma mensalidade inchada. Então, converse com o seu contador e fala, beleza, mas legal, estou pagando para você a mesma coisa da época que você estava no lucro presumido. A gente sabe que o seu trabalho diminuiu. Não estou querendo diminuir o que eu pago para você, mas me ajuda a fazer meu escritório crescer, me entrega mais relatórios voltados para a gestão, não só ficar no fiscal, né? E a folha de pagamento de funcionários entra nesse contexto também? Entra também nesse contexto. Lá no escritório, por exemplo, a gente cobra por cabeça. Então, assim, eu coloco uma mensalidade inicial 100 funcionários e se você tiver funcionários, ele vai sendo acrescido um valor. Por quê? Porque a ideia é crescer junto com você. Nosso nome lá é Uphold. Aportuguesando, a gente meteu lá um Uphold, né? Mas upholding é um termo em inglês que significa erguer e sustentar. Então, a nossa ideia é trabalhar com o pequeno e fazer o pequeno crescer. Né? Nós nunca tivemos o objetivo de pegar uma corretora gigantesca do tamanho da NASA. Não dá. A gente sempre quis o pequenininho. Nesse aspecto, o que a gente está querendo lançar lá no escritório? É que nem você falou assim, se o contador quiser, ele consegue ajudar você. Então, tem muito corretor que está trabalhando nessa linha de educação. Muito contador trabalhando na linha de educação. Então, entregar mais conhecimento para você. Lá no escritório, e aí fica o convite para vocês também, a gente criou uma reunião mensal que a gente chama de Meetup, que é o quê? A gente se reúne uma vez por mês, geralmente no final do mês, à noite, né? Só não dá para ser de sexta porque senão avacalha, mas
Senão ninguém sai de lá. Mas a ideia é o quê? Reunir 10, 15 corretores para que a gente possa discutir temas, cara. Então, assim, ninguém é dono da verdade que sabe tudo. Eu tenho um corretor que é muito bom em consórcio, que eu falei, esse que é o sétimo maior vendedor de consórcio do Brasil. Aí uns dias atrás, semana passada ou retrasada, a gente viu lá no Pedro Bial o programa, o Gustavo Cerbasi e a menina lá, Natália Acuri, que são referências em planejamento financeiro, arrebentando consórcios. Os caras falaram, não, consórcio... Bial perguntou para eles, qual foi o seu maior erro que você já cometeu na sua vida? O cara falou, foi ter comprado um consórcio. Né? E eu, Everton, sou uma prova viva de que consórcio é um negócio bom. Porque eu tinha dificuldade, quando eu trabalhava 15 anos atrás, eu tinha dificuldade de guardar dinheiro. Né? Não tinha educação financeira nenhuma. E eu falei assim, tá bom, vou fazer um consórcio para eu guardar o dinheiro, para chegar o boleto e eu ter que pagar. Eu paguei o meu boleto, na terceira mensalidade eu fui contemplado, certo? Por sorteio. Eu comprei um imóvel que, se eu pegar o valor da minha carta hoje atualizada, eu não consigo comprar nenhum terreno. Eu compro um imóvel, meu imóvel já tem um valor de mercado que já passou do dobro do que eu comprei. Aí o cara vem falar para mim que consórcio não vale a pena. É lógico. Pode generalizar. Ele está tirando aí o efeito de que você tem um poder de negociação e tudo mais. É um caixa imediato que gerou ali para você. Seria mais ou menos assim, não vale a pena, é melhor você comprar à vista. Né? É lógico que o cara que vai vender o planejamento financeiro vai falar, não, que você desde o seu primeiro emprego você tinha que ter guardado 10%. Sim, lógico, isso aí é o mundo de Bob, né, meu? Se você viver no mundo de Bob, beleza, mas na prática não funciona assim. E a gente sabe que as instituições financeiras tungam o cara nos juros, né? Então o consórcio é uma alternativa viável. Então, é uma boa alternativa, né? Você consegue fazer uma compra planejada, né? Agora sim, eu não sei, eu não acompanhei o programa, né? Mas também acredito que eles estavam defendendo deles também, né? Com certeza. Não, com certeza. Não defende o seu, né? Mas aí é o que eu tô te dizendo. Então, eu fui lá e fiz um meetup para que a gente pudesse discutir isso. E eu tomei uma aula desse cara. Falei, não, cara, mas veja bem, não é isso. O consórcio tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. O cara desprezou isso, desprezou aquilo, desprezou aquilo, desprezou... Então, um monte de gente que inclusive estava lá na mentoria, no meetup, tinham sido contaminados, porque falaram, não vou vender consórcio porque o cara falou que não é bom, porque imagina, um cara do mercado vir falar isso para você. Então, Everton, mas complementando isso, quem defende, e não há nenhum problema nisso, os interesses e as visões do mercado financeiro, e sobretudo de bancos, o consórcio ele não tem juros. E qual é uma das principais fontes de... Bandeira do planejador sai fora dos juros, né? Não, mas uma das principais fontes de lucro de banco. É os juros. Então, quando você tira aquilo que alicerça a lucratividade dele, é claro que vai ter crítica. Mas eu acho que tem aplicações, vamos dizer, escolhas que o consórcio faz toda a diferença na vida das pessoas. Esse exemplo que você deu foi brilhante. E tem para outras, não. Assim como o empréstimo pessoal, não. Então... nenhum tipo de generalização tende a ser inteligente. Com certeza. E, inclusive, e aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que no meio de um churrasco, fazendo essa reunião, conversando, nós conseguimos resgatar algumas pessoas que já estavam criando um bloqueio nelas de vender. E, para o corretor de seguros vender consórcio, é um baita de um produto. É um baita de um produto. Excelente. Quem comprar um consórcio nunca mais vai fazer um financiamento na vida. E a remuneração para o corretor é bom, então é bom para todo mundo. É bom para a companhia que está ganhando dela, é bom para o cliente que está comprando de uma forma mais planejada e é bom para o corretor que está sendo bem remunerado. E não está pagando juros o cliente que adquire o consórcio. É bom para o cliente. Ou seja, também. Você está convidando todo mundo para um churrasco lá, é isso? É exatamente isso. Nós temos 400, 500 pessoas. O Romeu vai ser o patrocinador da carne. É isso aí. Ô, Meuzito, o que é bom dura pouco, meu amigo. Uma pena, porque Já assim, passou eu tinha já o várias tempo? perguntas aqui, viu, Everton? 3? Tudo isso? Não, tinha várias perguntas aqui, cara. Eu falo Gostei do demais tema, também, viu? né, meu? Gostei Vocês têm do que me tema. podando. Hein? Eu gostei do tema, sinceramente, mas eu queria que você falasse também depois, em outra oportunidade, sobre o relacionamento novo de empregabilidade, que é a reforma trabalhista, que inclusive tem agora os contratos, né? Tem muito contrato
empresa que eu trabalho é contrato hoje. Um contrato interessante, não tem problemas. E é o que vai criar emprego no Brasil agora, né? Porque nós vamos ter muitos contratos. Sim, eu acredito fortemente. Desde quando eu entrei no escritório, o nosso foco sempre foi trabalhar com profissionais autônomos, né? E aí eu sou um defensor da pejotização, né? Um monte de gente vai criticar, mas eu sou um defensor da pejotização. Eu também acredito muito, e acredito que o caminho é esse mesmo. Com certeza. Seu Fábio, mas hoje, sabe quem faria 60 anos hoje? Quem faria 60 anos hoje? O Raulzinho. É mesmo? Faria. Na realidade, não, foi 30 anos da morte dele. Muito mais de idade, mas 30 anos que ele morreu, faz 30. E teve assim, muita coisa na televisão hoje, mostrando ele e tudo. Cara, eu sei que o senhor gosta dele. Eu não tive tempo de ver. Eu sei que o senhor não tem tempo, né, dessas coisas. Vou ver se eu vejo alguma coisinha. Ele não é mais simples na Everton, nosso programa está chegando ao final, já estamos estourando quase no horário aqui. Ô, Brancati, eu quero que você passe para ele a lembrancinha do programa, que você é dele. Pô, essa caixinha tava todo esse tempo aí, vai ser para mim, aí sim. É uma recordação da sua participação e agradecimento. Né? E já aproveitando, Everton, eu quero que você coloque as suas considerações aí, deixe seus contatos para os corretores que quiserem fazer uma consultoria com você, uma assessoria. Né? Você deixa seus contatos aí, vai aparecer aqui também, eles vão colocar. Mas fica à vontade, aí o microfone é seu. Não, legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bacana esse espaço que vocês têm de instruir o corretor de seguros. E a mensagem final que eu deixo para os corretores de seguros é: sejam o protagonista das suas vidas. Então, não fique procrastinando, né? Depois eu vejo, e acaba não vendo. O tempo passa, você não consegue fazer o seu escritório crescer. E tire um dia o chapeuzinho de vendedor e coloque o chapeuzinho de administrador. Essa é a mensagem. Vai lá, cutuca o seu contador para que ele possa ajudar você a fazer isso. E com certeza vocês vão ter um resultado fantástico. O nosso escritório, se vocês quiserem conhecer lá, nosso escritório fica no Tatuapé, na rua Itapura 239, conjunto 1504. Como eu já falei, tem uma área de quais legal lá. Ficam convidados aí para esses meetups, depois eu vou divulgar melhor, uma vez por mês. É isso aí, já está aqui, quem está acompanhando a gente no Facebook, Everton, já está aqui os seus contatos. E acompanhe o Everton nas redes sociais, ele sempre grava o vídeo, como ele citou aqui, todas as quartas-feiras, né? Isso, lá no sempre nosso dá canal. Uma dica interessante lá, eu tenho acompanhado você, viu? Isso, nosso canal do YouTube é o P-Road Assessoria, toda quarta-feira tem um vídeo lá, e hoje eu vou falar justamente disso, quanto tempo que uma pessoa pode ficar sem registro numa corretora. Então legal. É um vídeo bacana. Essa é fácil, hein? Essa é fácil. Até eu, com Tico e Teco, consigo. Cuidado ao abrir a caixinha, tá, Pode deixar. Everton? Vai sair muito dinheiro ou não? Pode sair uma cobrinha, né? Isso aí o Silvio Santos fazia, hein? Maguia para pagar. Brancati. Parabéns ao nosso convidado aqui. Trouxe uma visão que, se alguém imaginava que ele ia falar aqui de planilha, de ativo, passivo e tal, ele trouxe visão gerencial, dicas brilhantes, fantásticas para gestão, para crescimento, pontos de atenção, recapitulando um pouco o que você falou, e não cobrou nada por isso. Então, parabéns, eu fiquei muito feliz de trouxe participar. O case aqui, e o Luciano Romano tá falando, o Everton é nota 10. O Luciano é amigo. E é mesmo, Luciano, você tem toda a razão. Boa noite para todos, então. Que a semana, o final de semana, seja brilhante, fantástico para todo mundo, com a graça de Deus. Boa noite. É isso aí, deixando um abraço para você, corretor, corretora, profissional de seguros de todo o Brasil. E aqui o nosso grande mestre de cerimônia, Fábio Sorola, para dar mais um alô para vocês aqui. Eu me despeço por aqui, Romeuzito. Muito obrigado, Everton, Marcelo Brancati, Romeu Santos. Aproveitando, mandar um abraço para o Donizete e o Daniel da Regula Vistoria, se estiver aqui com a gente também, deram uma aula para nós aqui. E você sabe, semana que vem temos um novo tema, também vai ter uma pessoa aqui para falar de um tema bastante sobre oportunidades de mercado, viu, Romeu? Vai ser muito interessante. Muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até mais! Tchau, gente. Tchau, tchau.